Inspiração. Ato ou efeito de inspirar alguém à ação. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inspiração Datum, aqui no Datumcast. Uma série de episódios onde trazemos convidados muito especiais que nos inspiram à ação. Eu sou Eva Guizio, sócia e diretora da Datum. E hoje é um prazer estar novamente conduzindo esse podcast que tanto nos inspira. E hoje aqui comigo está o Rodrigo Andrés. Tá animado, Andrés, para esse nosso novo podcast? Super animado, como sempre. Muito legal, pessoal. O Rodrigo Andrés também é sócio da Datum e hoje ele ocupa a posição de diretor de operações. O dia a dia dele é muito animado, mas principalmente o dia a dia dele envolve estar muito próximo dos nossos clientes. E hoje a gente tem mais essa oportunidade, né, Andrés? Coisa boa. Tem gente que traça um plano de carreira e segue à risca. E tem gente que prefere explorar o que o caminho tem a oferecer. O nosso convidado de hoje é desse segundo time. A comunicação sempre esteve nas suas veias. Não apenas como profissão, mas como habilidade essencial para se desenvolver e se reinventar. Ele construiu sua trajetória nos segmentos de telecom e comunicação. Bom, tem uma vírgula aí no meio dessa vida corporativa e desta trajetória. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Saber identificar ou criar oportunidades foi um dos aspectos que o ajudou a crescer. Ao longo do tempo, ele já desempenhou diversas funções. Foi técnico em eletrônica, gerente, advogado. Hoje, ele é diretor executivo de operações do Grupo RBS. Inquieto, curioso, nunca teve problemas em assumir riscos. Afinal, ele acredita que, fazendo, a gente melhora. Marco Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso Inspiração. Obrigado, Eva, Andrés. Quero dirigir ele para a audiência do Datumcast, mandar um abraço especial para todos que vão estar nos assistindo, nos ouvindo. Claro. E agradeço o convite. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Imagina. Marco, eu acho que a gente que agradece, né, a tua vinda para cá. Eu acho que não só como cliente, uma pessoa próxima da gente, a gente vem conversando também sobre, né, evoluções, tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que tudo isso acaba envolvendo não só a gente, mas como pessoas, como times também, né? Acho que as empresas vão evoluindo juntas, né? E eu sou fascinado por isso. E eu me identifico muito com a tua trajetória, porque eu acaba assumindo o mesmo papel de diretor de operações no meu lado, e eu sei quanto é desafiador. E ao mesmo tempo que desafiador é gostoso, né? Eu acho que o papel de diretor de operações, ele tem que ser algo que todo dia a gente acorda e diz, cara, eu quero mais. Exatamente. E Marco, eu queria começar uma primeira pergunta para ti, voltar ao tempo. Eu acho que sempre é bom a gente começar, né, do início. Nem sempre é preciso, mas no teu caso, acho que lá nos anos 80, quando tu fala do mundo técnico, né, cara? Como é que tu começou esse teu olhar para a tecnologia? Boa. Sabe que esse retorno assim, ao passado, eu acho sempre positivo a gente ver de onde a gente partiu. Né? E sim, como se o Datumcast provavelmente é internacional, né? Eu vou situar um pouquinho geograficamente de onde nós estamos falando. Ótimo, né? ótimo. Então, né, nos anos 80, eu nasci na cidade de Bagé, né, que geograficamente é uma cidade ao sul do Brasil, né, fronteira com o Uruguai. Uhum. E nos anos 80, Andrés e Eva, em Bagé nós não tínhamos muitas possibilidades de graduações. Uhum. Né? Hoje está bem diferente, Bagé cresceu, enfim, tem várias universidades e academias lá. Mas na época isso não era uma verdade. E eu tinha uma aptidão já desde criança que era estudar. E me sair bem no colégio, na escola. Tá? O meu contexto era de uma família humilde, né? Então pai e mãe assim, com trabalhos humildes, assim, uma condição de renda econômica
com restrições. E logo cedo eu entendi um binômio que para mim eu carreguei para o resto da vida, que era o seguinte: eu queria melhorar de vida, certo? Claro. E a fórmula para que isso acontecesse, no meu caso, e isso eu aprendi principalmente com a minha mãe, seria através do estudo, da formação. Começou aí uma inspiração. Então, para né? mim, tinha uma equação, né? Estudar, né, e avançar nisso significa melhorar, buscar uma condição de vida melhor. E nisso, a gente olhando ali, estava chegando já a idade de fazer o ensino médio, na minha época, o 2º grau, né? Meus pais olharam para uma cidade vizinha, que é Pelotas, né, que não é muito distante de Bagé, e lá havia, e ainda há, só que hoje de uma forma ainda mais potente, né? Mas na época tinha a Escola Técnica Federal de Pelotas, que formavam técnicos de eletrônica, telecomunicações, química, mecânica, enfim, acho que eram 8, 9 formações técnicas. E existia na minha família um antecessor de fazer esse movimento, que foi um primo que eu tive, né, muito próximo à minha família, que já havia feito o curso técnico, tinha vindo de uma família humilde da mesma forma, e aquilo mudou a vida dele assim, foi quase imediato, gente. Eu me lembro, e aqui é bom porque talvez inspire pessoas. Claro. Eu me lembro dele voltar para Bagé nos visitar com carro próprio. Uma coisa que para nós era, naquela época, ter um carro. Hoje eu falo, podem achar que é uma bobagem que eu tô falando, mas na época era algo. Gente, o fulano voltou e já de carro. Era um símbolo de uma melhoria de vida. Sim. Então, meus pais decidiram abrir mão dos seus empregos que tinham e buscar uma nova vida em Pelotas para que eu pudesse para lá e fazer a formação. Aí eu acabei fazendo a formação em eletrônica. E aí eu preciso ser muito honesto, até porque a gente quer inspirar pessoas para a ação. Eu não era um amante da eletrônica. Eu estava na minha equação que eu falei antes. Eu tinha uma ambição do bem, mas uma ambição de eu quero ter uma vida melhor que meus pais tiveram. E eletrônica nos anos 80, André, tu sabe disso, nos anos 80 estava bombando. É verdade. Era revistinha já com Bill Gates, lá no início. Garagem para cá. Garagem para cá, garagem para lá, a gente criando empresas. Então eu optei por eletrônica e talvez a gente possa falar um pouco mais sobre isso, porque assim, eu gosto de estudar qualquer coisa. Então eu curti muito estudar eletrônica, assim como tu falasse do direito, né? Curti muito estudar direito. Então eu não tenho assim eu gosto só desta disciplina. Eu gosto de aprender. Eu gosto de estudar e tenho curiosidade. E aí foi esse início aí como técnico em eletrônica. Que legal, Carol. Isso É muito bacana. Porque acho que isso move, né? Eu acho que quando tu traz a palavra ambição, eu sempre uso isso, escuto muito isso com os nossos podcasts. Tem que ter ambição. Uma pessoa ambiciosa e olhando pelo lado positivo, porque a gente está aqui por isso. Exato. Ela move as pessoas para cima, move para frente, né? Tu com certeza se inspirou no teu primo que comprou aquele carro próprio para fazer com que tu chegasse lá dentro dos teus desejos e tudo mais, né? Perfeito. E isso é muito bacana. E olhando um pouco a tua trajetória, a gente leu um pouco a respeito dela, a gente percebeu que tu passou num concurso público, né? Sim. Tu ingressou numa fatia do teu tempo, da tua vida, num concurso público. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, desse momento, e eu acho que, pelo que eu li e percebi, eu acho que a tua inspiração de liderança, eu acho que nasceu ali dentro, né, Marco? Com certeza. O concurso ele surge no seguinte contexto. Eu me formei bem jovem, então recém tinha feito 17 anos, e já consegui ingressar na mesma semana. A demanda era muito grande, gente. E eu consegui ingressar na mesma semana pós-formatura numa empresa de Porto Alegre, numa fabricante de no-breaks, estabilizadores de tensão, e vim trabalhar aqui, junto com outros colegas. Então, Saiu do interior. Saí do interior, vim morar na capital do nosso Rio Grande, com outros colegas, alugando seu apartamento, lavando a sua roupa, arrumando a casa, vivendo. Isso foi uma transformação muito grande e positiva. Mas, ao mesmo tempo, eu ingressei nessa empresa e sempre com muita vontade de... Não, mas eu quero ir para um curso superior. Eu quero fazer essas marcações. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e eu tenho ambição. Então eu não vou parar como técnico, nada contra, mas eu não vou parar como técnico. E na época eu não estava achando condições, Andrés, de assim, pagando por todos os meus custos,
trabalhando durante todo o dia, consegui um jeito de fazer um cursinho, entrar num curso superior e tal. Então eu pensei, eu preciso voltar para Pelotas, que onde pelo menos eu consigo viver mais um tempo na casa dos meus pais e ajudar na casa, né? Colaborar, parte do meu salário, ajudo a manter a casa, mas eu não tenho essa despesa, porque lá eu vou conseguir fazer um curso superior. Bom, que empresas haviam em Pelotas na época que me brilhavam o olho e que tinham a ver com o curso de eletrônica ou telecomunicações? Então lá existia na época uma empresa que eu tenho uma admiração por ter estado lá e tenho um orgulho, que era a CTMR, que era a Companhia Telefônica, Melhoramento e Resistência. Pelotas não fazia parte da CRT, que era a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Lá nós tínhamos uma ligada direta à Telebrás, que era a CTMR. Eu fiz um downgrade, que eu já era técnico, já trabalhava há 2 anos e meio. Eu aceitei uma vaga de estágio. Olha. Então eu tive que fazer de novo relatório de estágio, tudo aquilo, mas eu disse, não, eu vou dar um passo atrás para dar 2 para frente. Entrei na CTMR, me ambientei e logo saiu um concurso público, que saiu em toda a Telebrás, todo o Brasil, em todas as teles na época. O Brasil, para quem não, os mais jovens não sabem, mas cada estado tinha sua telecomunicação, a empresa estatal de telecomunicação. Então saiu um concurso público e eu corri, me inscrevi, aproveitei, já me inscrevi num cargo um pouquinho maior, tinha técnico nível 2 e nível 3. Eu disse, vamos direto para o nível 3, né? Nada impedia. Claro. Estudei, passei no concurso, ingressei na CTMR. E tive uma vida maravilhosa lá de reinício de carreira. Eu já tinha iniciado, mas de um reinício num setor pujante na época, que fazia um trabalho belíssimo, não só na cidade de Pelotas, mas nas cidades vizinhas. Nós tínhamos telefonia na área rural. Cansei de ir dar manutenção em centrais telefônicas em lugares assim com 500 habitantes. Inóspitos. E o pessoal com telefone, com conexão ao mundo. Isso aí a gente era muito feliz fazendo aquele trabalho e eu fui muito feliz, tenho muito orgulho dessa fase. Que legal, que legal. Eu acho que tem um ponto que tu traz aqui, Marco, que hoje em dia é difícil das pessoas fazerem, que é dar um passo atrás. Isso eu acho que é um parêntese só, porque tu falou uma coisa que hoje em dia as pessoas têm medo de fazer e não fazem. Exato. E muitas vezes dar um passo atrás como tu mesmo falou no início, né? Tu tinha um objetivo, tu tinha um alvo, uma ambição. Exato. E dar esse passo atrás foi importante, né? Imagina se tu não tivesse dado esse passo atrás naquela época. Foi fundamental. Fundamental, né? Sabe que um dia eu ouvi alguém numa palestra falar algo que para mim tocou fundo. Que ele disse assim, que às vezes a gente vai traçando a nossa vida, tomando decisões. Às vezes quando a gente toma, a gente acha, por que eu fiz isso? Por que eu estudei tal curso? Por que eu fui para tal empresa? E essa pessoa dizia o seguinte, se todos nós tivéssemos a capacidade de olhar para trás, a gente com certeza, e conseguisse visualizar o que a gente não visualiza na matéria, a gente veria a nossa trajetória com pontos luminosos, todos conectados, fazendo sentido. É então tem um pouco a ver com isso, né? Então eu vejo que fez sentido tudo que eu fiz até hoje. Que legal. Olha... e como é interessante, né? A gente escuta muitas histórias inspiradoras, assim como a tua, e como elas se conectam, como tu acabou de falar. Total. Assim, elas são paralelas, obviamente, né? Sim. Mas elas se conectam em muito, né? E tem um ponto aqui que tu traz, eu acho que queria ouvir um pouco mais sobre isso, quando tu entrou nessa empresa, e eu sei que ela foi privatizada, e tu acabou assumindo vários papéis, ou papéis diferentes em algum momento. Porque hoje em dia tem muita gente que, não, peraí, isso aqui não é eu, isso aqui não é comigo. Exato. Né? E tem muita gente que fala assim, não, cara, me dá que eu quero, me dá porque eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero, né? E eu sei que tu assumiu alguns papéis no paralelo, assim, né? Sim. Como é que foi isso pra ti? Foi sempre desafiador porque eu recebia muita crítica dos colegas, dos pares. Eu lembro que, obviamente, aí passei no concurso público, eu era técnico, então eu lidava diretamente com equipamentos na época de alta tecnologia. Era algo bacana. Claro. Até de contar para os outros. Claro. De inspirar os inovador. outros. Eu consegui trabalhar na transição de centrais telefônicas, pessoal, assim, para vocês entenderem, das analógicas para as digitais. Eu peguei exatamente, eu vivi os dois mundos. Eu peguei a transição e tive a sorte, pelo momento, de já fazer cursos das digitais. Então eu trabalhava com uma tecnologia legal, um ambiente legal,
E em determinado momento alguém me convida assim, Marco, a gente está precisando de alguém para nos ajudar aqui na área de documentação técnica, na área de engenharia da empresa. Tu não topa? A gente viu que tu é uma pessoa, um rapaz que gosta de aprender, curioso, te conecta bem com as pessoas. Que não é comum. Exato. Naquele ambiente. Naquele ambiente. E naquela época também, naquela né? época. E aí eu disse, eu não sei porquê, gente, eu disse sim. Porque eu vislumbrei assim, eu vou aprender outras coisas. Quando eu falei para meus pais, não, tu tá maluco, né? Tu vai mexer com papel. Nunca me esqueço da frase. Tu vai mexer com a papelada. Falando assim pra ti. Falando assim. Aham. Mas resumo, foi um grande upgrade. E até então eu conhecia o sistema que eu trabalhava diretamente. Era o meu mundo, meu mundinho. Bonito, mas era aquele ali. Claro. No momento que eu ascendi para uma área de engenharia que cuidava de toda a engenharia de uma operação de telecom, que não é só comutação, né, que é transmissão, Sim. que é cabeamento, que é energia, eu comecei a ter contato com essas coisas. Eu tive um contato muito importante que me fez enxergar outros momentos assim do nosso mundo corporativo. Por exemplo, nós éramos uma empresa pública, eu montava licitações. Eu preparava edital de licitações. A gente não tem tempo aqui, mas isso é uma riqueza de aprendizado. Nossa, assim. isso aqui- Claro que eu aprendi com alguém, né? Eu Claro. sentei do lado de algum colega mais experiente e fiz. Claro. E depois tu atendia as respostas, tinha que julgar, aí tu tem que aprender a lei de licitação, 8666. Eu sabia isso decor, né? Decor. O número tu não esqueceu ainda, né? Não esqueci. Então isso já deu uma camada de visão importante. E neste momento, em seguida, isso aí durou um ano, essa transição, porque aí eu comecei a me relacionar com os gestores das outras áreas e surgiu uma oportunidade, a minha primeira oportunidade de ser líder de equipe. Surgiu uma oportunidade, teve um acontecimento da doença do gestor, que era o gestor de equipamentos de energia da CTMR, e um dia o gerente de divisão, que era o que gerenciava macro, assim, a área de tecnologia, ele me chamou e disse, Marco, olha só, está acontecendo uma situação com um colega tal, está enfermo, vai se afastar, é uma doença grave, né? E eu lembro que tu falou que tu já trabalhou numa empresa de no-breaks, tu tem uma noção mais dessa parte eletrônica industrial, e tu te relaciona bem aqui com o resto da turma, aqui, tu já está na área de documentação técnica, tu não topa ser gestor dessa área? E eu, sim. Pensar muito. Sim. Então foi a primeira experiência que também linda, assim, maravilhosa. Experiência, recebi, era uma equipe pequena, mas uma equipe que a gente, como é que a gente diz aqui? A gente fez chover. Porque gostando de aprender, eu encontrei uma equipe que ela era, hoje a gente sabe as palavrinhas, né, Eva? Por ter seguido estudando, hoje a gente sabe o que era. Na época foi intuição. Era uma equipe diversa. Completamente. Era uma equipe diversa. Pessoas de faixas etárias totalmente diferentes. Tempo de casa. Gêneros diferentes. Tempos de casa. Formações e não formações. Eu tinha um técnico, meu melhor técnico não tinha formação técnica. O melhor técnico. Era melhor. Que mais Técnico, era o que mais conhecia. Não tinha formação técnica. Olha só. Né? E nós fizemos chover. Nós organizamos essa área de uma maneira assim que até hoje eu tenho um grande orgulho. Né? E foi a primeira experiência, trabalhar em equipe. Aí é um segundo grifo, assim, negrito, que eu coloco assim, amor pelo aprendizado, e outra coisa, uma habilidade que eu me peguei tendo de trabalhar bem com os outros. Comunicação. E de não puxar a luz para mim, entendeu? Claro. É a equipe. Né? Fazer ela brilhar. E aí a gente... Nisso foi se desenvolvendo. Hoje eu sei os nomezinhos, né? Por ter estudado um pouco mais. Mas na época eu não sabia o que era, mano. Agora que eu sei que era uma equipe diversa. Ela trabalha em equipe, era ouvir as pessoas, não ser dono da verdade, estar aberto para aprender. Tá? Então, um pouco disso aí desse período. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Vai, Marco, tu viveu, né, um processo que, vamos dizer que nos últimos 30 anos, né, foram desencadeados processos como esse dentro do mercado, independente de como, no mercado de trabalho. Tanto as privatizações quanto as fusões e aquisições. Perfeito. E esses processos ensinam muito para a gente. Ao longo dessa tua trajetória nessa companhia foram quase 20 anos. Sim. Né? Então você viveu muitas transformações. Quais os maiores aprendizados que tu traz dessa época?
Olha, o momento da privatização do sistema de telecom, né, ele foi muito importante. Foi importante para o país, depois que a gente viu, né, o resultado disso. Mas no meu caso pessoal, né, assim, foi um divisor de águas aí. Aí sim, tudo que foi feito antes até então por mim foi me trazendo bagagem, aprendizado, mas esse foi um divisor de águas. Porque nesse momento eu estava numa dessas condições de liderança, já estava em outra área, enfim, mas eu acho que não precisamos especificar todas. E em determinado momento, vai ser privatizado e tal. E aí começa, o que a gente ouve dos pares assim? Pô, nós somos concursados. E a estabilidade. Não então, mexe aqui. O assunto era esse, assim, E a aposentadoria no bastidor. tá chegando. No bastidor o assunto era esse. E o meu assunto não era esse. Porque na época eu já estava fazendo o tão esperado curso superior e ele não virou engenharia, ele virou direito. Acabei escolhendo direito, então já estava finalizando direito, enfim. Meu assunto não era esse, meu assunto era o que a gente faz com isso, né, de bom. E nesse momento nós tínhamos um presidente na CTMR, né, tinha presidente, diretoria, mas o cargo era de presidente mesmo, era assim que as teles se organizavam, né. E o presidente me conhecia um pouco, assim, eu não trabalhava direto com ele, mas ele ouviu, um dia ele me chamou. A secretária dele me ligou e disse, o presidente quer falar contigo. Eu, opa, vamos lá. E aí ele disse, ele me chamava de Marquinhos. Eu sou Marco, né, Marco Antônio. Marquinhos, o pessoal tem me falado muito bem de ti, que tu, pela conexão, né? Diz que tu te comunica bem, mais ou menos bem, fácil de trabalhar, gosta de trabalhar em equipe, consegue entrar em todas as áreas da CTMR. E eu estou precisando de um negócio, sabe que nós vamos partir para uma privatização e a Telebrás está nos pedindo para que todo presidente, ele assessorado, obviamente, ele vá montando books de respostas da due diligence, que ia apresentar, então era um data room lá em Brasília, que era a sede da Telebrás, onde ia estar disponível de todas as teles do Brasil, todo tipo de dado aberto para que os proponentes de compra, né, que iriam participar, pudessem escrutinar tudo aquilo. E é muito trabalho, ele disse para mim, é muito trabalho. Nós em que pese a gente era uma tele, mas pequena, né, de uma cidade, não era de um estado. Então a nossa organização não era muito grande. E ele disse, olha, eu preciso de alguém guerreiro aí, porque nós vamos ter uma equipe, eu indo a Brasília contigo e tu, se tu topar, tu vai ser o cara que vai organizar o nosso caderno de venda. Queria saber se tu topa. E eu, sim. Sem pensar muito. Novamente. E aí eu perguntei, porque eu amava a minha área, né? E eu disse assim, mas é a minha área. Não, a tua área está sendo bem tocada, tu não vai abandonar ela, tu segue sendo gerente, isso aí a gente organiza, tu segue sendo gestor da área. Aí eu tratei de descer e empossar um segundo, né, porque eu disse, olha, eu vou me afastar um pouco. Claro, tu precisava de alguém, um sucessor ali. Isso. Mas, gente, o ponto fundamental, e responder a tua pergunta, Eva, da importância, vocês imaginam que e isso durou 6 meses. 6 meses. E idas a Brasília quase semanais. Que quase você não viu seu time, provavelmente, em 6 meses. Quase não viu meu time. E assim, nós estamos falando de uma época que a videoconferência ainda não era algo viável. Então era ir. Ou seja, tu tinha que ir para fazer Muitas uma reunião. vezes eu saía de Pelotas e cheguei 5 da manhã e voltei meia-noite para Pelotas. No mesmo dia. Ia lá para uma reunião de 1 hora para entregar um documento, apresentar um documento. Mas, gente, vocês imaginem que em respondendo esse caderno de vendas, eu entendi toda a empresa. Porque assim, não era sobre área técnica. E eram questionários. Aí vinha um questionário assim, apresente o balanço patrimonial, apresente a demonstração de resultado. E eu dizia, o que é isso? Mas aí, vontade de aprender, eu batia na porta da gerente de contabilidade financeira, olha, precisamos responder isso aqui. E aí, em respondendo, eu aprendi, porque eu tinha que também, às vezes a resposta não vinha bem clara porque eles queriam, eu tinha que ficar fazendo uma tradução, e nisso tu vai aprender. Como é que é a venda de telefones fixos? Como é que é o canal de vendas da CTMR? Como ele se estrutura? Como é que é montado o preço? Ou seja, tudo, gente. Tudo. Claro. E nisso, Marco
com tudo aquilo para Com vários papéis. aproveitar, para aprender. Então eu saio desse processo. Então, o que aconteceu, você sabe, foi privatizado e tal. Uhum. Eu saio desse processo com um entendimento corporativo maior. Assim, DRE, coisas que depois a gente vê, Uhum. EBITDA, essas coisas todas, eu Sim. aprendi Aprendeu ali. ali. Né? Que legal, que legal. Não sei se cabe só falar uma coisa que ela é simbólica, mas eu gosto sempre de contar essa historinha. Que é o seguinte. Então, caderno de venda, Telebrás e tal, e vem o momento do leilão de compra. Eu nunca esqueço que a aposta de toda a diretoria da CTMR era que a Telefônica de Espanha iria nos comprar. Que eu já tinha adquirido a CRT. Uhum. Então fazia todo Faz sentido, todo sentido. Né? Então, nós tudo pronto. E eu lembro que instalaram uma televisão, um aparelho de TV na sala do presidente. A diretoria se reuniu para ver o momento da abertura das propostas, ali o julgamento. E, gente, deu Telecom Itália. Os italianos, né, que eram proprietários da Telecom Itália, foram os que venceram a nossa área, a área da Brasil, que se tornou Brasil Telecom. Uhum. Né? Pá, e aquilo virou, e agora e tal, porque eu já conheço um espanhol, porque não sei o que nós vamos fazer? Sempre virava uma conversa. Uhum. E me parece que às vezes a minha conversa não era a mesma. O que eu fiz? E é isso que é o simbólico. Eu pensei o seguinte, cara, eu na época eu já estava como gerente de divisão de planejamento. Já tinha mudado. Eu disse assim, cara, em seguida vai começar a vir pedido de informação. Que eu pensei, eu pediria informação. Claro. Eu tenho que. Imagina, eu comprei N empresas, gestões totalmente diferentes. Culturas. Eu preciso conectar isso aí, eu preciso aprender, eu vou pedir coisas. E a área de planejamento ia sobrar para mim. Né? Eu atravessei a rua, na cidade de Pelotas, 2 quadras dali tinha uma livraria grande de Pelotas. Eu saí meio do expediente. Deu a conclusão lá de que a Telecom Itália tinha vencido. Andei 2 quadras, cheguei na livraria, comprei um Michaelis, dicionário Michaelis, italiano, português, português, italiano. Voltei, abri aquilo na minha mesa. O que é isso, cara? O mundo tá caindo, tu foi comprar um dicionário. E eu disse, cara, eu tenho que aprender. Se o mundo tá caindo ou já caiu, cara, eu não tenho o que fazer com isso. Agora, eu vou precisar desse dicionário. Então ficou aí. Que legal. Assim, parênteses, eu precisei. Só vinha as primeiras planilhas vinham em italiano. Claro. Depois, em seguida, rolou. Claro. Mas eu gosto de contar. Que legal, que legal. Eu acho que tem um ponto aqui, né, Andrés? Muito. Não é só um parênteses isso que tu trouxeste aqui para os nossos ouvintes e telespectadores aqui do nosso podcast. É um desejo de aprender continuamente e de entender que a mudança, ela tá aqui. Exato. E que não tem o que fazer. Perfeito. A gente tem que nadar, tem que seguir. Exato. Então é muito incrível, né, Andrés? Sim, muito é verdade, incrível. é verdade. Muito incrível. E, Marco, tem agora uma fatia do teu mundo, assim, que eu queria que tu trouxesse aqui também. Eu gosto de falar em momentos da vida, porque a gente vive momentos diferentes, né? Nossa vida, ela é um grande fatia de bolo, né? A gente vai vivendo. Teve um momento que tu cansou desse mundo corporativo. Que eu sei disso. Cara, e é legal isso, porque eu queria que tu passasse pra gente um pouco dessa tua experiência, desse momento que tu viveu e, cara, o que deu, qual estalo, e o momento que tu deu uma conexão, ou desconectou e conectou. Perfeito. Conta aí que é bacana. Então, privatizou, eu me tornei Brasil Telecom, segui crescendo, né? Vamos. Ele é logo em seguida, eu acho. Dá uma acelerada aqui, não dá para contar todas as falas, o cara vai ficando antigo, tem muita história, então dá uma acelerada. Mas então, coloquei para frente aqui, então tive várias posições, acabei sendo convidado para vir para Porto Alegre, porque nisso também a Brasil Telecom comprou o espaço da Telefônica, que era a CRT. Então virou o Estado. E eu já estava aqui com posições de gestão de planejamento, gestões corporativas do Rio Grande do Sul. E lá pelas tantas fui convidado para ser diretor da filial. E a gente tinha sempre a posição do diretor da filial, que era o Estado, que era o que respondia pelo resultado todo e era o que representava institucionalmente a empresa. Então eu estava nessa posição que eu me orgulho muito, né, de ter assumido. Mas nisso tem mais uma mudança.
a Brasil Telecom é vendida para a Oi. Que a Oi já tinha todo o leste do Brasil e nordeste, né? A Oi era São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o nordeste e até Amazonas, né? O Brasil Telecom pegava para o interior e litoral era a Oi, e a Oi adquiriu. Num outro momento de quebras assim das outorgas, das concessões. E nisso a Oi tinha uma outra organização, Eva. Não tinha diretor de filial, então eu, como cargo máximo ali, acabei saindo da empresa. E aí, Andrés, quando tu me pergunta assim, essa transição, tu cansou do mundo corporativo? Hoje eu sei que o meu cansei do mundo corporativo era um gap de autoconhecimento que eu tinha na época. Eu levei para um lado emocional que hoje... Mas tudo vale, como aquilo que eu falei antes, os pontos conectam. Mas eu levei para um lado mais emocional da situação, de magoado, assim. Pô, tudo que eu fiz, ninguém veio falar comigo. Ok. Ninguém me perguntou e tal. Eu cansei do mundo corporativo. E aí eu, com a minha carteirinha de OAB, que nesse ínterim todo, aí eu já tinha me formado, tinha feito o concurso até para uma hora dessas, né? Eu sempre pensava, qualquer coisa tem um plano B. Eu também tinha feito um bom curso de direito, né? Os professores diziam, cara, tu vai ser um bom advogado. Então, eu disse, eu vou advogar. E a gente sempre tem amigos conhecidos e tal. E na outra semana um amigo disse, cara, eu já tenho um escritório montado aqui em Porto Alegre. Vem pra cá, ajuda nos custos aqui e tal. E eu fui. Gostei de advogar, achei porque eu tinha feito um bom curso, como eu disse, eu gosto de todos os temas, então fizemos alguns processos, fizemos algumas parcerias, mas passado um ano e meio, assim, eu disse, alguma coisa não tá legal. Nisso eu comecei a fazer terapia. E nas primeiras sessões, já o meu psicólogo, ele disse assim, Marcos, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando tu fala a tua história corporativa, tu não enxerga, mas o teu olho brilha. O que tu tá fazendo aqui? Não na sessão, mas... Que choque de realidade. Volta pro mundo corporativo, cara. Senão tu não vai ser feliz. E aquilo me entrou na mente, assim, muito claro, assim. E aí eu já estava trabalhando mais autoconhecimento e tal, tinha feito estudos também de forma autodidática nessa linha. Gosto muito de psicologia, tu sabe disso. Sim. E acabei... Não, vou voltar ao mundo corporativo. E aí, mas para onde? Tinha passado 2 anos quase. Né? E nisso me veio a RBS na primeira. Assim. Por quê? Bom, não preciso dizer que como um gaúcho, né, eu sempre fui consumidor de tudo. Como todo gaúcho. Desde a TV, jornal, as rádios. Né? Sempre fui consumidor, sempre fui fã. Né? Claro. E pela Brasil Telecom eu tive contato com a RBS. Na posição de diretor, eu fiz várias reuniões com a diretoria da RBS, porque a RBS, obviamente, nós éramos fornecedores de telecom para a RBS. Então eu tive esse contato. E toda vez que eu ia à sede da RBS, eu saía de lá, que lugar legal. O jeitão da turma trabalhar. Era uma vibe diferente, porque a vibe de telecom, queira ou não queira, ela era muito formal. Né? Eu me lembro, gente, nós estamos falando, vocês estão me vendo aqui de camisa, assim, né? Eu estava de camiseta, tá? Antes, lá na empresa. Na Brasil Telecom eu trabalhei anos a fio, verão, inverno, terno e gravata. Tá? Era outra. E eu fui para a RBS e eu gostava da vibe, do pessoal alegre, as áreas muito comunicativas e tal. Então, quando veio vou voltar para o mundo corporativo, quando eu pensei, mas eu não... Aí eu tinha situações familiares, tá, com pai, mãe, doenças e coisas. Eu sou filho único, né? Então sempre fui muito cuidadoso com meus pais. Minhas filhas já estavam colocadas ali nos estudos delas. Eu disse, pai, eu não vou sair de Porto Alegre, não quero agora. Tá? Aí eu disse, que empresa? Aí me veio a RBS. Primeiro, assim, RBS. Peguei lá os cartõezinhos, né? Na época se usava cartão de visita, né? Sim. Aí liguei para um dos diretores. Ele prontamente lembrou de mim e disse assim, Marco, que bacana e tal. Olha só, nós não temos uma posição agora, mas vem falar conosco. Vem, tu vai falar com o diretor de RH,
para a gente conhecer, para a gente já ficar com esse mapa. Aí fiz a entrevista, isso era 2010, final de 2010. Finalzinho de 2010 já voltamos para conversar para uma posição e eu acabei ingressando em janeiro de 11. Uhum. Foi? Estamos lá. Olha só. Muito tempo. E dessa fase da RBS, assim, acho que o Andrés vai entrar um pouco mais nesse tema. Valeu muito a pena buscar esta empresa quando tu te reconciliou com o meio corporativo, entendeu que era ali que era o teu lugar de potência, onde tu mais podia brilhar e estar feliz, né? Valeu a pena? Valeu a pena, Eva, vale a pena todo dia, né? E principalmente por algo que, como eu te falei, a gente vai aprendendo os nomes de algumas coisas que a gente faz de forma intuitiva, que são valores. Eu comecei a entender que faz sentido as coisas que a gente decide fazer, que dão certo, quando a gente faz um match com os nossos valores e vê que as coisas se encontram. E na RBS eu encontrei e encontro isso. Eu encontro esse fit, essa combinação, essa conexão, os meus valores com os valores da empresa que eu trabalho. Então isso é o que faz a gente entender que vale a pena, tá todo dia indo, sempre buscando fazer a mais, né? Ir além, que é um dos nossos valores, lembra disso? Ir né? além. Então sim, de forma muito positiva a gente responde isso. Muito, muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu acho que, bom, todos nós somos consumidores da RBS, né, Marco? Então... E a gente... Conto com isso. Não, e apaixonado. Olha, e isso eu acho que é natural. Eu acho que é algo que a RBS pôde ajudar o gaúcho de uma forma natural a se inteirar sobre a comunicação, sobre assuntos, sobre o que acontece no mundo. Então, eu acho que isso... E eu sou um consumidor. O que eu posso te perguntar aqui, Marco, no teu papel de diretor de operações, né? E a gente faz muito isso em uma entrevista que como é que tu trabalha sob pressão? Aquela famosa pergunta, né? Porque quem trabalha com operações trabalha com pressão todos os dias. Seja ela pequena, média ou grande, ou como quiser, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse sentimento de trabalhar sob pressão num grupo como a RBS e como é que tu te enxerga nisso no dia a dia? Perfeito. Gente, primeira coisa, eu acredito que essa habilidade de ter ou não ter essa habilidade de trabalhar sob pressão, para mim tem um requisito assim que tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Então, primeiro, eu defendo que tu tem que ter um mínimo assim de uma capacidade de autocontrole, sabe, de segurança naquilo que tu faz, porque aí trabalhar sob pressão fica uma coisa boa, porque nos momentos de crise surge muita oportunidade, gente. Surge a oportunidade de mostrar o teu trabalho, o teu valor, mostrar o trabalho da tua equipe. Então, assim, agora, eu te digo, todo mundo tem condição de trabalhar sob pressão? Eu acredito que não, porque nem todo mundo tem o mesmo perfil de personalidade. Então a gente tem aquela coisa de encaixar as pessoas com os perfis certos nas demandas que estão postas. Mas o que eu te digo assim no trabalho sob pressão tem a ver com, primeiro, assim, a gente não pode... Eu sempre recomendo para todo mundo, quando a gente entra em algum momento de crise, a gente tem que agir. Não pode parar. Não é para quem congela. Tu tem que agir. E outra coisa, quem trabalha sob pressão tem que aprender a tomar risco. Porque tu não tem tempo de fazer a reunião da diretoria para aprovar e depois subir para o conselho da empresa. Tu não tem isso. Então é para quem gosta disso. Para quem gosta assim, cara, agora eu vou tomar a decisão, depois eu explico. Então tu tem que ter esse apetite por essas coisas. Eu gosto. Né? Tu não sente medo, Marco? Claro que sinto. Todos os dias. Muito. Muito medo. Só que tem um outro lado que eu sinto assim, que eu tenho um valor para entregar ali. Te move. E outra coisa, para trabalhar sob pressão, tu tem que... E esse tema tu tem que ter feito antes. Na hora, às vezes, não dá tempo. Tu tem que... Eva, tu é especialista em pessoas. Tu tem que trabalhar todo dia para conhecer muitas pessoas que estão na tua volta. Muito. Conhecer os pontos fortes,
onde as pessoas têm os gaps. Sabe aquela máxima que alguém diz assim? Eu não gosto muito de coisa de metáfora de guerra, mas às vezes serve. Uhum. Às vezes alguém diz assim, cara, se eu tivesse que ir pra guerra, eu levava a Eva e o André estavam comigo. Uhum. Os outros eu não sei. Eva e o André estavam comigo. Sabe? Mas isso tu só sabe dizer quando tu trabalhou conhece. antes. Conhecer as tuas pessoas. Uhum. Como é que tu conhece? Tu tem que conviver. Conhecer o outro é relacionar. Não é e-mail. Sim. Tu tem que ter horas sentadinho do lado, Uhum. conversando. Tem interesse Tempo de genuíno. voo. Tem que com ter elas. interesse genuíno, escuta ativa. Escutativo. Né? Porque aí, então, voltando para a pressão, porque na hora que dá a crise tipo A, tipo B, tipo C, tu sabe, bah, aqui eu preciso do João, do Hugo e do fulano. Que são as pessoas que te respaldam. Uhum. Né? E que tu dá a missão e tu sabe, tu vira para trás, porque na hora da pressão também tu não consegue ficar fazendo microgestão, controlando entrega. Tu tem que dar a missão e vira e vai atacar o incêndio aqui que o cara tá trazendo água lá. Né? Então tem um pouco disso, Andrés. Eu não sou especialista no assunto pressão, mas eu não acredito que é para todo mundo. Sim. Tá? Mas E tá tudo certo. Sim. Né? Porque às vezes o cara que só gosta de trabalhar sob pressão, quando tá tudo calmo, ele incomoda. Surta. Ele enche, né? Ele surta. Então nós temos que ter todos os perfis. Claro, claro. Mas no meu caso tem um pouco disso. Né? Que bom, que bom. E estamos falando de um ano de 2024, eita, Sim, passou que teve bastante pressão. muitas mudanças, né? Muitas mudanças, crise aqui no estado, enchente. Claro, é. Agora que Recém nós tínhamos vindo de pandemia, Isso. que Agora durou mais, mas nos mobilizou, nos fez aprender coisas que nós nunca tínhamos convivido. Nós nunca pensamos, se hoje eu dissesse para ti que em um dia nós ia levar todo um noticiário ao vivo do estúdio da TV para ser feito na casa da pessoa, Uhum. se perguntasse para nós antes de acontecer, eu dizia, tu é louco, Uhum. esquece isso aí, vamos levar. Uhum. Que tal estúdio, tudo, não vamos levar ninguém para casa. E a gente fez. E Entendeu? tu traz um ponto, Marco, interessante, porque se nós olhar para o nosso histórico gaúcho, nós estamos em fevereiro de 2025. Se nós olharmos para a enchente que a gente passou, quantas pessoas padeceram psicologicamente sobre esse momento? E padecem até hoje, Padece até hoje. né? Então, quando a gente fala sobre trabalhar sob pressão, é conseguir passar por essas coisas e, mais do que isso, é conseguir achar soluções e ajudar as pessoas, Perfeito? mesmo sentindo o mesmo que os outros. Exatamente. Né? E eu acredito que no teu papel hoje, tu está há muitos anos na RBS, né? Tu deva saber lidar isso com uma maestria fantástica e a gente percebe pelo teu tom de voz quando tu fala isso, que é uma coisa que te instiga, né? Isso é muito bom. Fui aprendendo, não só eu, vários colegas. E às vezes tem momentos que a gente não pode, parece que a gente não deve se emocionar. Uhum. Sim. Entendeu? Eu me lembro que na enchente chegou um momento que eu saí no prédio ali, teve um alagamento no entorno, e eram pessoas, famílias vindo ali dos bairros próximos, com meio catatônicas, assim, do tipo, era meio da tarde, gente. Uhum. E as pessoas vindo com a mala, com aqueles transportes de pet, com seu gatinho, seu cachorrinho, sentando na calçada, e quando tu começa a olhar para aquilo, cara, eu vou chorar. Uhum. E eu digo, não vou chorar, eu vou agir. Uhum. Depois a gente vê. Eu vou ver como é que a gente faz para tirar a água daqui. Eu vou manter, em nome dessas pessoas, eu vou manter as rádios no ar. Uhum. Não era em meu nome, era em nome dessas pessoas que precisam Claro. ser informadas. Claro. Nós vamos manter as rádios no ar. A gente não tirou nenhuma rádio de operação, estivemos por um trias. Que legal. A Isso é gente não muito tirou bom. nada de operação. Em nome do público, da sociedade, do que a gente faz. Muito bom, muito bom. E duas grandes crises em pouquíssimo espaço de tempo, né? Pouquíssimo. Porque 20 para 24 é muito pouco tempo. Exatamente. É muito pouco tempo. Muito né? pouco tempo. E os aprendizados ficam para a vida, né? Mas assim, quem gosta de aprender o tempo todo e de sim para tudo que chega, né? A gente não poderia esperar uma postura, uma atitude diferente, né? Então, por isso que esse podcast está sendo muito especial, né? Muito Andrés? especial, olha. Muito especial, muito É um especial. aprendizado. Bom, vamos falar de transformação digital.
ao longo dessa carreira incrível, saindo lá do interior, lá de Bagé, né, e chegando à capital, né, da capital para o mundo, né, porque hoje tu lidera essa operação que vai para o mundo inteiro, impacta, né, pessoas que estão em todo o nosso globo. Tu viveu momentos e viu as mudanças acontecerem tanto no mercado de telecomunicações quanto no mercado de comunicação, ou seja, saiu da telefonia fixa do interior e viu toda a transformação da telefonia móvel, do ápice até a queda. Sim. Né? Então, e olhando para o mercado de comunicação, do impresso, que ainda sim continua vivo e importante, mas viu toda a chegada do digital. Exatamente. Este tempo, o que te ensinou? Compartilha com a gente, assim, quais foram os maiores aprendizados? E se ter vivenciado essas transformações te ajuda hoje na posição de diretor de operações a antecipar, né, mudanças que estão para chegar a qualquer momento. Perfeito, Elva. Para mim, o principal aprendizado, quando a gente fala de transformação digital, essa expressão tão usada, né? E está correta, mas às vezes eu vejo que as pessoas falam e já não sabem nem o que estão falando, na verdade. Mas, enfim. Vira corriqueira demais, né? Eu aprendi algo que eu julgo importante para mim e quero dividir humildemente com as pessoas, né? A gente tem que estar em aprendizado contínuo. E aí eu tenho um ponto aqui, não é só aprender disciplinas específicas, mas eu sempre digo, pessoal, aprendam a aprender. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a ter uma visão mais ampla assim, do processo de aprendizado, a gente começa a se dar conta que é possível a gente ir reconhecendo padrões. Né? Tu falou os que eu passei, né? Então, assim, a gente passou do analógico para o digital, mas assim, veio a internet. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha consultar no Google. Na boa, eu fazia relatório em máquina de datilografia. E abri uma primeira caixa com um computador que veio para uma área que eu trabalhava. Né? E logo veio a internet. Depois telefonia móvel. Agora nós estamos vivendo com inteligência artificial generativa. Mas o que eu noto é que a gente tem que se manter atento, em prontidão, e com este processo amplo de conseguir aprender a ler cenários. Reconhecer padrões. O que aconteceu lá na época da internet que eu posso agora trazer para o momento que a gente vive de IA? O que aconteceu na telefonia móvel? E aprender a reconhecer coisas, porque às vezes a gente vê várias pessoas, quando surge uma nova ferramenta tecnológica e tal, dizer assim, não, isso aí não vai pegar. Eu digo para essas pessoas aprenderem a aprender. Cara, aprende a ler sinais. O que são sinais? Assim, ó, isto que estão trazendo, isso é escala. Pô, isso é escala. Pô, então, amigo, não fala assim de primeira assim que isso não vai pegar. Né? Outra coisa, falando de tecnologia, né? Claro. Essa tecnologia é uma tecnologia de propósito geral ou específica? Ela veio para fazer canecas? Ou ela é o motor a vapor que veio para um fim específico, mas logo os caras dizem, não, mas bota isso dentro dessa carroça, vira um carro. Bota isso dentro daquele vagão lá, vira um trem. E a gente viu o que aconteceu na época. Né? Então só que isso a gente tem que se dedicar. A gente tem que querer ler as coisas e não entrar em negação. Né? Então, para mim, esse é o aprendizado que eu tenho e procuro estar sempre assim, informações específicas assim que nos deem esse norte. A gente fez um curso recente lá de inovação, né? Mas não foi para aprender. Tem gente que vai para esse curso achando que eu quero ver as inovações. Não, aprende a ler cenários que te deem um norte. Assim, cara, isso é uma inovação que tem pegada de virar algo de escala mundial. Claro. Este outro não. Porque, gente, outra coisa que eu aprendi, a próxima onda ela já está acontecendo. A IA não surgiu em 2022, assim, inventaram este negócio. Não, é um negócio que eles vêm testando, errando, acertando, errando, acertando há décadas. Há décadas. E o que faltava?
Até parece que sou especialista. É que eu tenho lido umas coisinhas. Então, o que faltava? Faltava, uma das coisas é a capacidade de processamento da quantidade de dados que existe. Certo. No momento que a tecnologia veio em paralelo, viabilizando isso, está na mão de todo mundo. Então, e provavelmente a próxima onda, ela deve estar acontecendo hoje. Em laboratórios, em startups. O pessoal está errando pra caramba. Não está gerando resultado ainda. Então, a dica que fica, o aprendizado que eu tenho, olha essas coisas, mas olha com um olhar amplo de um aprendizado assim, mais holístico, assim, de ler indicadores. E globais, né, gente? Outro erro que eu vejo que às vezes a gente comete, assim, a gente olha para o sítio, né? Olha para nossa volta. Não, aqui em Porto Alegre isso não vai pegar. Cara, nós não estamos falando mais disso. Nós estamos falando do globo, né? O mundo globalizado, Globo. é outra coisa. Então, Eva, não sei se eu respondi assim, Respondeu. mas esse é o meu grande aprendizado quando eu falo de transformação digital. Assim. Respondeu e vou só fechar e passo para o Andrés. A única certeza que a gente tem é que as coisas irão mudar. Perfeito. Ponto. Isso é verdade. E engraçado, né, Marco, quando tu traz a palavra, quando a gente fala a palavra inovação, qual que é o primeiro gatilho que a gente tem na cabeça da gente? É algo transformador. Exato. É um carro voando. Não é? Exatamente. Não é a primeira coisa que a gente pensa? Mas às vezes é Cara, é uma alça numa xícara, porque era um copo. Exatamente. É uma coisa que isso aí. escala. E que escala? E que escala. Exato. Entende? Então, assim, muitas vezes a gente tem aquele olhar lá na frente, mas a solução tá na frente da gente. Na frente da gente. E a gente Perfeito. não quer olhar. Exato. Né? Então, a Yala vem nos ajudando, acho que nesse sentido. Né? Sim. Eu tenho 2 perguntas para terminar o nosso bate-papo. Por mim, eu fazia mais 20, mas a gente tem que terminar em algum momento, né? Umas 2 perguntas que acho que uma, vamos dizer assim, ajuda a outra. Primeiro, eu acho que eu queria ouvir de ti o que tu, como tu trabalha com pressão no dia a dia, tu gosta disso. Eu sei que todo mundo tem que ter uma válvula de escape. Todo mundo precisa, seja nadar, correr, o que for. Qual que são as tuas válvulas? O que tu faz para tua cabeça dar aquela arrefecida, né? Boa. E essa é uma primeira pergunta, porque eu acho que é muito mais por curiosidade minha. E uma segunda pergunta definitiva, onde eu termino aqui, que eu acho que é muito valioso, é o que tu daria de dica para o público que nos ouve, nos vê, para um dia se tornar um diretor de operações da RBS? Boa. Então, sobre válvula de escape, preciso te dizer que à medida que o tempo vai passando, tu vai mudando as válvulas de escape. Claro. Né? Faz parte. Né? Atualmente, a minha válvula de escape eu estou realizando um sonho de menino, sempre gostei muito de música e hoje eu estou fazendo aula de bateria. Olha aí. Aula de Que bateria. legal. Eu tocava um pouquinho de violão, enfim, e hoje é uma válvula de escape. E é mesmo, porque ela é uma ginástica, né? Tocar bateria, principalmente se tu não tocava, te exige fisicamente coordenação motora e tal. Então não é só sobre música, mas é sobre esse conjunto de movimentos. Então hoje é dia, inclusive. Saio daqui e vou para minha aula. E também, uma coisa que eu aprendi a gostar pelo que entrega pra gente é fazer exercícios físicos. Caminhar, correr, fazer um pouquinho de movimento assim, muscular. Né? Vai passando a idade, a gente precisa cuidar Uma disso. funcional. Né? Tal, uma funcional. Mas mais pelo que entrega. Assim. Eu fico muito contente. Eu sempre gostei muito de número, de meta e de bater meta. Então eu também tenho meta dos meus números de exames. Claro. Clínicos. Né? Gostei Esse dia dessa. esse dia eu fui no... Meta de exames clínicos. Não, e hoje os relatórios são eficientes para isso, porque eles vêm todos os teus anos, quando tu tem já mesmo acompanhamento, É verdade. então tu consegue montar, inclusive, uma curva. Né? É um Garmin e da a saúde. felicidade que a gente fica, é sério, porque a gente quer estar nessa vida, mas verdade. bem. É verdade. Então, quando a gente vê o número ali de determinado índice ali melhorando, e tu sabe que aquilo foi efeito de algo que tu fez. Eu tive um diretor que ele tinha uma frase famosa que era: resultado é o que resulta. Vou dar o crédito, Antônio Tigre. Um Boa. cara que eu gosto muito. Boa. Ele é resultado é o que resulta. Então, quando tu vê que aquilo ali não é um acaso, aquele índice não melhorou porque choveu menos, ou choveu mais, ou pegou uma... Não, cara, tu fez ações e aquelas ações geraram aquilo. Então, hoje, minhas válvulas de escape, obviamente, eu sou muito da família, ficar junto com a família, filho,
Claro. E gosto muito de ir pra rua, assim, natureza. Eu não gosto de ficar muito encerrado. Uhum. Então, sempre que eu Respirar posso, ar puro, natureza. Legal. E tu falou o conselho que eu daria para alguém que pretendesse, ambicionasse se tornar um diretor de operações de uma empresa como a RBS. Dicas. Tem algumas, tá? Eu vou voltar e eu tenho que me repetir, né? Tu já disse Porque algumas, as que né? deram certo para mim são as que eu vou dar de dica, assim. Para mim, aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. E, gente, aprendizado contínuo hoje não é apenas tu estar formalmente em determinado curso. Não fique ficcionados no diploma. Eu vejo muita gente assim, mas quer o diploma, não quer a jornada. Não exerce. Então, assim, ó, se dedicar a aprender. Tem pessoas que são mais autodidatas, pode fazer isso quase que per si, assim, sozinhas. Outras precisam de apoio, mas aprendizado contínuo. Outra que também pode te ajudar na primeira. Escolham mentores. Tenham mentores. Não tenham vergonha, medo, sei lá o quê. Ego de não ter alguém que já fez antes. Sempre vai haver, né? Escolham mentores. Terceira, fala um pouco com o mentor. Tenha paradigmas, assim, ó. Escolham líderes que tu admira, seja na tua empresa, seja em outras empresas, sejam de classe mundial, pode ser um líder político, e aprendam sobre ele. É para se inspirar, mas se inspire em outros. Eu tive vários líderes que eu me inspirei. E eu pego um pouquinho de cada um. Porque nem todo mundo tu copia e cola tudo. Claro. Nenhum de nós é 100% bom em tudo. Claro. Então isso é identificar o que serve e copia aquilo. E vai colocando na tua bagagem, vai fazendo a tua construção. Então, aprendizado contínuo, mentor, ter os teus exemplos, teus paradigmas. Outra questão, trabalhar com as pessoas, com os outros. Na vida corporativa, quem quiser ou achar que tem que construir tudo sozinho, de uma forma individualista, creio que não conseguirá ser diretor de operações da RBS ou de qualquer empresa. É em grupo. E aí, para fechar, eu olho para ela, porque eu sei que ela é doutora nesse tipo de assunto, e entender que o grupo ele precisa ser diverso. Muito bom. Tá? Uma vez eu li uma frase, acho que é do Jeff Bezos, tá? Que estavam perguntando para ele sobre cultura e como é que se faz transformação, mudança cultural, e ele dizendo que ele entendia que isso é importante, mas que ele entendia que era um grande desafio. Aí perguntaram para ele por quê, se não for ele, perdão, tá, gente? E ele disse, é porque a cultura ela é autosselecionável. Aí eu li mais um pouco assim, claro, a gente acaba recrutando, selecionando, contratando, muitas vezes os semelhantes. Semelhantes. A gente se dá Que melhor. cultura que tu vai mudar? Nenhuma. Se tu contrata 3 Marco Gomes para estar na tua volta. Então nós temos que ter essa abertura. Não gosto muito de dizer tem que ter, né? Mas Sim, devemos, né? Olhar para isso. O mundo ele é diverso e a gente consegue muito mais potência naquilo que a gente faz quando a gente trabalha em equipe, trabalha em grupo, e este grupo tem todos os componentes. De idade, de gênero, de preferências, de formação. Né? Então, parece que são as dicas aí, humildemente, que eu tenho para deixar para vir assumir o meu posto. Mas valiosíssimas, né? Valiosíssimas. Valeu o podcast, só as dicas aí. Valeu. E assim, né? Conforme o Andrés comentou, Marco, a gente tá chegando ao final. Sim. E infelizmente. Né? Porque esse bate-papo que nós poderíamos ficar até as 10 da noite, né? Fácil. Até amanhã conversando, que tá muito incrível, muito incrível. E aí, Marco, pra gente fechar, a gente vai fazer um bate-bola. Tá. Qual a tua maior conquista? A maior conquista é a atual. É ter me tornado um diretor executivo do Grupo RBS. Um lugar onde já passou pessoas muito qualificadas. Em todas as dimensões. Então, eu ter ascendido essa posição é algo que de bate-pronto é que me vem à mente. Muito orgulho, né? Quem ficou lá em Bagé. Puxa. Esse menino técnico que estudou lá na escola de Pelotas, né? Exatamente. Qual o teu lema?
O meu lema é o que esses dias ainda eu repeti ele pro meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, tenho 2 filhas já adultas e tenho um filho de 8 anos. Eu estava ensinando meu lema para ele, tentando passar para ele. Que é aquele, talvez, tem gente que vai dizer, mas é lugar comum, mas é o meu lema. É fazer para os outros, desejar para os outros aquilo que eu desejo que para mim. E eu gostaria que fizessem comigo. Então, quando eu tenho dúvida, qualquer coisa, eu lembro desse lema. É um checkzinho, um check-in rápido. Uhum. Então, é o meu lema. Muito bom. Muito bom. O que o Marco não gosta? Injustiça. Uhum. Injustiça me dói demais. E é aquele momento que, sabe, o autocontrolado, Uhum. que é uma característica que eu tenho, é aquele que pode, às vezes, me tirar do meu modo de autocontrole. Então, sabendo disso, eu tenho que cuidar bem desse gatilho. Uhum. Mas injustiça de qualquer gênero, qualquer natureza. Isso me deixa muito fulo da vida, como se diz. E, pra gente finalizar, quem que te inspira a ação? Uma pessoa? Ou mais. Ou mais de uma? Quantas? Puxa vida, para citar nomes. Me preocupa até porque daqui a pouco vem pessoas assim de ordem pública, né? Uhum. Não Mas precisa ser, pode ser ideias ou movimentos. Né? como eu falei, eu tive vários líderes na minha carreira, né? Uhum. Que eu acho que não cabe nominá-los aqui, Claro. mas eu tive vários líderes de diretores, presidentes de empresa que me inspiraram, como eu falei, eu faço recortes de alguns, né? Mas eu admiro alguns líderes globais, assim, e aqui eu não quero entrar numa temática de ideologia, Claro, de política, claro, mas claro, assim, claro, parece claro, que são quase incontestáveis, assim, eu gosto muito do trabalho que o Barack Obama fez, Uhum. e continua fazendo, né? Uhum. Das ideias que ele traz. Ele e a Michelle, né? São exemplos de líderes que eu aprecio. Né? Mas... E nominando assim, deixa eu nominar o mais recente para ser justo, assim, o meu líder atual, Cláudio Toigo, ele me inspira. Boa. Então eu não sei se eu já falei isso para ele. Ó, Tomara que ele assista. Então já olha Tomara que ele assista. Olha pra câmera Toigo, e diga isso. tu me inspira a ação. Muito bom. Maravilhoso. Muito bom. Bom, Marco, muito obrigada por estar presente. Com certeza, os nossos ouvintes vão adorar o nosso episódio. Andrés, muito obrigada por estar aqui também. Imagina. Com a gente. Aqui nós encerramos o nosso podcast Inspira Ação, orgulhosos de termos tido a presença de uma pessoa tão incrível e tão especial como Marco Gomes. Gratidão, querido. Eu que agradeço. Obrigado. Um brinde a nós aqui. Um brinde naquela brinde. câmera.